Pessoal, hoje é dia de falarmos sobre a nossa querida Infracommerce. Temos aqui até um fato relevante que iremos considerar, o seu aumento de capital ou follow-on, né? Basicamente, é ela adicionando novas ações no seu capital e gerando aqui um bônus, né, para subscrição, uma vez que ela vai diminuir a participação dos seus acionistas de uma forma relativa, né? Isso já é fato que vem até em alguns noticiários há alguns dias, né, falando aqui sobre a consolidação dessa oferta, em grande parte para captar recursos, né, cerca de 407 milhões para pôr no caixa da empresa, e já tem até um destino. A própria Pátria, né, uma empresa aqui de investimento, já vai absorver boa parte destas ações ou destas novas emissões. Até falando um pouco aqui, né, ela cerca que aqui diz que vai colocar cerca de 291 milhões na oferta da Infracommerce. Isso vai gerar bastante dinheiro em caixa, especialmente, pessoal, para alavancar novos negócios que a empresa vem prospectando. Infelizmente, a Infracommerce, desde o seu IPO, ela caiu mais de 60%. Então, desde o seu lançamento, que foi mais ou menos aqui, né, em 2021, maio de 2021, ela chegou a bater quase 22, R$ 23 nas suas máximas cotações. Quem lembra aqui, né? Alguém aí participou desse IPO ou entrou aqui? Até mesmo algumas grandes casas, né, de análise e recomendação, como por exemplo a Empíricos, chegou a recomendar a ação quando estava 15, R$ 16. Resultado, caiu cerca de 90%. Ok, pessoal? É, Só que quando você olha aqui para a perspectiva mensal, só nesse mês ela já subiu cerca de 20%. Então, o que está acontecendo? Né? O mercado vem olhando com bons olhos esta questão aqui da oferta pública, o que normalmente acaba trazendo prejuízo para o papel, né? Mas nesse caso aqui, essa captação, o mercado está entendendo que vai ser interessante, que a empresa já está descontada o suficiente e que esse dinheiro aqui vai ajudar bastante em alavancar novos negócios, ok? Aqui o próprio fato relevante fala, né, dessa emissão. Então fala aqui do dinheiro que ele tenta colocar em caixa, né, aproximadamente aí cerca de 277 milhões. Isso vai gerar um bônus, né, de subscrição é, pelo fato do deságio, né, ou seja, uma vez que você cria mais ações, a sua fatia do bolo diminui, né? Então, por exemplo, você tem aqui imagine que você tem um todo, um pedaço, vamos colocar que esse pedaço é igual a um. Então, se tem três pessoas, cada um tem 33% dele, concorda? Cada um tem 33%, um terço. Só que o que acontece se você aqui adiciona mais pessoas? Então, se você adiciona agora 6 pessoas, você não tem mais 33, agora você tem cerca de 15% só, ok? Essas pessoas ou essas partes aqui são ações adicionadas no todo. Só que para a pessoa não ter prejuízo, esse carinha aqui que fala, ora, eu tinha 33, agora eu só tenho 15, o que, que acontece? Você ganha um bônus, que é o que ele está gerando aqui. Ó. Ele vai adicionar um bônus à subscrição, ok? Para que ninguém perca. E você tem que exercer esse bônus dentro de um prazo de um período. Se você quiser que eu explique um pouco mais sobre esse termo de subscrição, esse bônus quando acontece follow-on, follow-on é diferente, tá, pessoal, de desdobramento. Desdobramento você tem uma ação e se ela desdobrar um para 2, você fica agora com duas ações. Isso não interfere no papel, você só dividiu a sua quantidade de ações. Follow-on não, é a sua mesma ação, só que a empresa vai lá e adiciona mais ações ao seu capital social, ok? Tá bom? É um pouco diferente. Então vamos lá. Olhando aqui do ponto de vista da empresa, é uma empresa gigantesca a Infracommerce. Ela é chamada de White Label, né? WL, que é assim, eu tenho uma empresa que fabrica um determinado produto, eu quero exercer logística e venda online. Eles fazem tudo para você. Ou seja, eles têm lá o estoque de material, o sistema de logística, o digital, o aplicativo. Até mesmo, por exemplo, o Zé Delivery, que você conhece aí de bebidas é infracommerce, né? Todo o sistema infracommerce. Você tem outras lojas infracommerce por trás. Ela que prepara todo o ambiente, tá? Então você só entra aí com a sua brand, a sua marca e ela cuida de todo o ambiente, ok? Isso é interessante que é uma empresa que ganha muito em receita, né? 290 milhões, cerca de 750 clientes, tudo clientes corporativos aqui, tá? Ok? Ela ganha vários prêmios, tanto de inovação, e ela é líder no setor, atua em 9 países da América Latina. Tá? Interessantíssimo isso daqui. Outra coisa que a gente pode mencionar, as suas receitas sempre crescentes, especialmente agora, né, com o advento do digital, ou seja, as pessoas estão mais acostumadas a comprar coisas no digital.
aí que ela vem se alavancando ainda mais, né? Ou seja, vem crescendo ainda mais. Fato é que as suas receitas, olha, praticamente triplicaram desde 2021 para 22, depois para 23, aumento de 35%. E o EBITDA da empresa, né, tirando aí depreciação e outras taxas, subiu 164% de um ano para outro, só comparativo de trimestre. Tá vendo? Olha só que interessante. Faz com que a sua margem EBITDA chegue nos 22%. É muito interessante isso, né? Outros dados também, é uma empresa que tem cerca de 3.500 colaboradores, 20 milhões de itens entregues, cerca de 750 clientes, tá? Muito importante. Veja que é uma gigante do setor, né, que foi muito descontada, né, nos pregões, né, na questão de preço. Ela caiu cerca de 90%, porém nesse mês aqui ela já vem recuperando um pouco. Vamos ver nos últimos 6 meses o que aconteceu. Nos últimos 6 meses ficou estável. Só que agora, interessante que depois dessa notícia aí de oferta pública de ação, subiu, né? Pois é, interessante. Outras coisas que a gente pode colocar. A empresa já atingiu esse break-even dele, né? Olha lá. Lançamos em 2003 uma iniciativa de reduzir os custos. Olha lá, os ganhos potenciais e economias somam cerca de 76 milhões. O que é o break-even? É a empresa estar equilibrada com as contas. É como uma gangorra. Imagine que a parte de baixo da gangorra, né? Você tem isso daqui, né? Você tem uma gangorra. A parte de baixo seja os prejuízos e a parte de cima seja os lucros. O que acontece? Você precisa ter um equilíbrio. Se você tiver muito prejuízo, você vai ter. Perdão, se você tiver muito lucro, você tem pouco prejuízo. Só que se você tiver muito prejuízo, você tem pouco lucro. O break-even ele deixa a gangorra assim, ó, entre L e P. O break-even faz com que a empresa seja sustentável. Marginalmente, né, você tem um equilíbrio entre prejuízos, né, e lucros. Ok? Então aqui ela está tentando, né, ela já está com um plano, né, de atingir o seu break-even, né, o seu ponto de equilíbrio. Como que ela vai fazer isso? Através de novas contratações, por isso também de capturar tanto dinheiro no mercado. Vai priorizar também o investimento, né, o payback de longo prazo. Readequação da estrutura organizacional para aumentar a eficiência e foco mais no seu core business, que é praticamente esse digital, né, a venda online, ok? Alguns indicadores de lucratividade. Aquilo que a gente já falou anteriormente, vem crescendo exponencialmente a sua lucratividade. Não é uma empresa necessariamente do varejo, mas ela alimenta o varejo. Tá? Ela é uma empresa que trabalha atrás das cortinas do varejo. Então, não é necessariamente comparativo. Né? Ela é uma empresa de tecnologia, não necessariamente como uma Magazine Luiza, uma Via Varejo, né? Agora Casas Bahia. O seu CAPEX também, investimento de longo prazo, né? Aqui caiu um pouco desde 2022, mas 2023 ainda tem umas margens interessantes de investimento, né? E o seu EBITDA vem crescendo cada vez mais. Interessante, né? Outros pontos interessantes para a gente falar. Destaque financeiro, né? O que é aqui? A receita gerada, cerca de 3 bilhões de receitas geradas, né? Receita líquida, 290 milhões. Outra coisa que a gente pode colocar também interessante, ó, os seus lucros, né? O lucro líquido, deixa eu colocar aqui, ó, olha lá, lucro líquido ajustado, menos 22, despesas não recorrentes, 11. Aqui o lucro líquido total ficou no prejuízo de 52 milhões, né? Perceba que aqui, olha, como ela está lançando o plano, né, para tentar trazer o equilíbrio àquela gangorra, ela ainda está, né, que a gente pode perceber, num prejuízo de cerca de 52 milhões, o que não é grande coisa, né, para uma empresa como ela que capta 290 milhões, né? Ainda mais agora nessa perspectiva de pegar mais 450, 460 milhões. Mas você precisa entender, até por isso que caiu bastante a cotação, que é uma empresa que hoje está no prejuízo, olha lá, negativo, tá bom? Então, obviamente que você tem os riscos aí inerentes da questão do investimento, ok? Aqui até fala do lucro líquido ajustado, cerca de 22 milhões, mas o que chama atenção são esses 52 milhões aqui negativos, tá bom? Outra coisa também que a gente pode mencionar, pegar aqui nos seus números, pegar o seu valuation, olha, isso daqui é muito importante, tá? Últimos 12 meses caiu 50%. Qual que foi a máxima da semana, né? Das 52 semanas? R$ 4,50. A mínima, 0,96. Pois é, já foi uma penny stock, menos de R$ 1. Hoje está em 1,71. Subiu 2,40 só nesse último pregão, tá? Diz aí, pessoal, qual que você pegou? Essa cotação aqui ou o mais próximo dessa? Ou pegou também IPO aí cerca de 16, R$ 17? Comenta aí, tá?
Outra coisa interessante que a gente pode mencionar, ela está com uma excelente liquidez média diária, cerca de 13 milhões, e protegido do tag along, né? A gente tem que relativizar, né, esse tag along aqui, essa proteção, mas caso um controlador queira comprar, vai ter que te pagar o preço de tela, ok? Muito bem, 13 milhões é bastante, né? Outra coisa que a gente pode mencionar, hoje, se você comprar Infracommerce, você vai pagar 50% dela. Isso é difícil existir numa empresa de tecnologia. Normalmente, empresas de tecnologia são bem assim esticadas, né? Ela não paga dividendos. As suas margens estão negativas, haja visto o seu prejuízo, então isso daqui a gente não tem como considerar. Se você investe ou pretende investir em Infracommerce, é o turnaround, ou seja, a empresa está pegando aqui e vai para lá, ok? Certo? Então não tem nem como a gente comparar isso. Até mesmo quando a gente olha aqui, olha, ela tem as margens brutas de 43, só que a margem líquida, por causa dos prejuízos, menos 24. Ela derrapa no ROI e no ROIC, tá? Ok? Certo? Então não tem nem como a gente avaliar por esse ponto de vista. Aqui é turnaround. A empresa está se reestruturando para subir, ok? Certo? Outra coisa também, como a gente já comentou, não paga dividendos, tá? E quem são os seus controladores? Isso é importante a gente observar. Você vem aqui embaixo, ó, e você pode ver aqui quem são os seus controladores, ó. Então, pegar aqui, vir aqui mais para cá e aqui vai mostrar, por exemplo. É diretoria estatutária, perdão, aqui, ó. Quem que manda? É a Compass Group dos Estados Unidos, a Flybridge também dos Estados Unidos, Alfor Investimentos, Transcosmos, Kai Philip. Ó, olha só que interessante, a Infracommerce, ela é basicamente comandada só pelos gringos aí de fora, tá vendo? Olha só que interessante, né? Você acha que os caras não entendem de tecnologia, né? No mercado brasileiro é claro que é muito desafiador, mas o que a gente não pode negar é que a Infracommerce ela está bem assim suportada na questão de investidores, né? Especialmente os institucionais aqui, tá bom? Legal. Outra coisa para a gente observar aqui, né, que seria importante a gente ver. Quando você olha, por exemplo, pegar aqui no Invest Site, isso é fundamental para você olhar, tá, pessoal? E você vem aqui, ó, IFCM3, pegar aqui a Infracommerce. Antes de você investir, dê uma olhada sempre aqui nessa questão do aluguel das ações, tá, pessoal? Veja se está aumentando a quantidade de ações alugadas no período de tempo avaliado, tá? Por exemplo, quando a gente olha aqui, olha, veja que a Infracommerce está cerca de 7% das suas ações estão alugadas. Normalmente esse aluguel faz com que você exerça, né, uma discrepância do valor dela entre compra e venda. Por quê? Quando você aluga, você tem aqui o equilíbrio das forças, né? Ações para comprar e ações para vender. Quando você aluga muitas ações, né, que nem 7% das ações da empresa estão alugadas, ele pega todo esse bolo e joga aqui ó, no book de venda. Então ele cria mais venda do que compra, causando um desequilíbrio da cotação. Fica uma batalha injusta, né? É como se você tivesse numa queda de braço, viesse mais uma pessoa lá e favorecesse o seu oponente, tá vendo? Por isso que derruba muito a cotação. E nesses últimos tempos, nesses últimos meses, o aluguel está caindo, tá vendo? Só que, você viu que a cotação subiu, só que a quantidade de ações alugadas também está subindo um pouco. Tomem cuidado aí com o preço de tela no curto prazo, tá? Porque quando você olha aqui nos últimos 5 dias, ó, a cotação subiu, tá vendo? A cotação subiu. Só que a quantidade de ações alugadas saiu de 4% para 7%. É muita, tá, pessoal? Hoje a Infracommerce aí tem cerca de, quando a gente olha para cá, tem cerca de, vamos ver quantas ações eles têm, ó. Eles têm total de papéis, eles têm 387 milhões. Então, 7% de 387 milhões, 10% daria 38 milhões, 7% vai dar uns 20 milhões de ações. Pois é, então tomem cuidado. Até se a gente olhar aqui, ó, vai dar mais ou menos isso, olha lá, ó, 29 milhões de ações alugadas, tá? Acho que vale essa dica aí para você, tá bom? Gostou do vídeo? Não esquece de dar o like, se inscrever no canal e curtir a gente aí. Até mais, tchau, tchau.